Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é a segunda parte da questão da associação de peritos, onde estamos criando essa associação para defender os direitos e deveres dos peritos judiciais e extrajudiciais, bem como também assistentes técnicos, ok? Só que no tema de hoje nós vamos tratar de uma questão, essa é a segunda parte, né? Vamos tratar da questão do perito poder ou não atuar como assistente técnico e perito ao mesmo tempo, tá? Hoje o CPC já veda, né? Não pode o perito ter atuado em uma das partes, né, como assistente técnico para uma das partes do processo, nos últimos 5 anos. Quer dizer, se eu trabalhei para uma das partes, eu não posso atuar como perito judicial para aquela parte por 5 anos, tá? Né? Se eu trabalhei como assistente técnico para uma das partes, eu não poderei atuar como perito judicial em um processo futuro no qual uma daquelas partes figurem, tá? Então imagina que eu participei ali, eu fui assistente técnico da concessionária de energia. 5 anos em todos os processos que aquela concessionária figurar, tanto como réu como autor ou como terceira que seja, eu não posso atuar, tá? Como perito judicial, pois isso é questão de impedimento ou suspeição. Vai depender da análise do juiz lá, tá ok? Mas nós queríamos reivindicar a nossa parte. Por quê? Porque nós não enxergamos impedimento ou suspeição quando o perito é contratado para elaborar um laudo de um determinado assunto. Então imagina que a pessoa entrou em contato comigo. Agenor, meu cliente, nem falo o nome do cliente, meu cliente precisa de um laudo porque os equipamentos na casa dela queimaram. E a gente acha que é devido à variação energética. Você pode fazer esse laudo para mim? Posso, vou lá e faço o laudo para aquela pessoa de variação energética. Identifiquei lá, não foi variação energética. Ou foi variação energética, mas a sua residência não tinha todos os equipamentos eletrônicos, tá? Então a culpa não é da concessionária, a culpa é sua que que enfraqueceu o elo protetivo, tá? Aí o laudo foi desfavorável ao autor, foi favorável à prestadora de energia. Aí eles vão entrar com um processo contra a prestadora de energia. E aí, por um acaso, eles apresentam o meu laudo como pauta, né? Como pauta para a petição inicial, dizendo que teve variação energética, que o perito falou que teve variação energética, mesmo que a variação seja de responsabilidade comutada entre a prestadora e o autor, mas houve variação energética, eles querem brigar por isso. Tá. Se acontecer isso, eu não posso mais atuar contra em processo no qual a CEMIG está fazendo. Desculpa, a CEMIG não, a concessionária de energia está figurando. Por quê? Porque eu atuei como assistente técnico em um processo no qual eu fui contra, por exemplo, eu fui assistente técnico contra a prestadora de energia. Então eu sou suspeito para atuar como perito em processo no qual a prestadora de energia, lógico, naquele processo específico eu não vou poder, porque ali está meu laudo como assistente técnico. Mas nos posteriores, eu acho que não tem nada a ver, porque eu fiz um serviço imparcial ali. Ou não é considerado um serviço imparcial quando o perito elabora um laudo para o trem. Entendeu?
nesse caso, eu não seria assistente técnico, eu só elaboraria o laudo e apresentaria para... Olha, realmente não houve variação energética, realmente houve variação energética, porém a residência não tinha todos os equipamentos de segurança, o que propiciou a entrada da variação energética para dentro do imóvel. Bom, entendeu? Nesse caso aí, eu fui imparcial. Então a intenção agora é defender, junto na nossa associação, é defender uma regra, uma lei, uma norma que será adicionada ao CPC, que afastaria o impedimento ou a suspeição nesse caso específico. No caso em que o perito não atuou como assistente, mas só apresentou um laudo. Só fez um laudo. Por quê? Porque senão nós peritos ficamos muito limitados. Ou a gente escolhe atuar como perito judicial, que não é uma área que tem serviço todo dia, tem mês que tem mês que não tem mês que você recebe, tem mês que você não recebe. Quer dizer, o perito ele não vai poder ter uma profissão, não vai ser chamado de profissão perito. Eu não posso atuar única e exclusivamente como perito, porque eu não sei quando vai aparecer perícia para mim, né? Então assim, é complicado. Então o que a gente faz? A gente também presta serviço como assistente técnico particular. Por quê? Para complementar, que senão não dá. Só perito judicial não dá, né? Então a ideia é nós nos juntarmos e criarmos uma petição, apresentarmos de alguma forma para o Congresso, pode ser via algum deputado, pode ser via pedido social. Como é que chama aquele pedido social? Quando você junta uma quantidade considerável de pessoas, acho que é 1% da população, e faz uma proposta parlamentar, uma coisa assim. É uma proposta parlamentar de associação, esqueci o nome. Mas a gente pode, de qualquer jeito, tá? Dessas duas formas, chegar para por exemplo, para um deputado: olha, eu represento uma classe de 10 mil peritos e assistentes técnicos e graduados e tudo mais. Nós estamos pleiteando por essa emenda. O senhor gostaria de nos representar lá no Congresso? Lógico que a gente vai procurar alguém que seja mais ou menos a nossa área, por exemplo, um engenheiro, alguém que seja do ramo, para tocar esse barco para a gente, né? Mas eu não vou como Agenor somente, eu vou como associação. Nós vamos como associação para representar aquela classe, mais de 10 mil, por exemplo. Tá? Mas tem que ser uma associação que seja, né, representativa, né? Porque você tem uma associação de 10 pessoas, também não adianta muita coisa, né? Mas o que vocês acharam dessa ideia? Apresentar um pedido para que o laudo pericial, somente o laudo pericial do perito apresentado no processo, não configure impedimento ou suspeição. Agora, se eu trabalhar como assistente técnico, aí tudo bem, pode-se caracterizar ali a suspeição. Mas somente o laudo, eu elaborei um laudo, fui lá, olhei e tal, aí eu fico impedido de trabalhar, de atuar. Então, quer dizer, eu nunca vou poder atuar, fazer um laudo de energia para uma prestadora de energia. Por quê? Porque senão eu não posso mais atuar em perícia judicial, no qual ela figura parte, né? Então, assim, basicamente, para o engenheiro eletricista, acabou a carreira dele. Porque a maioria dos processos que envolvem engenharia eletricista envolve também a prestadora de energia aí. Não vou mais poder atuar durante 5 anos, vou viver de quê agora, né? A perícia particular não aparece todo dia também, da mesma forma que não aparece perícia judicial. Aparece mais perícia judicial, tudo bem, então eu tenho que focar mais na judicial, acaba que eu vou ter que negar as perícias particulares. Então essa é uma das ideias. O que você acha? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe, comenta aqui embaixo se você apoia ou se você é contra essa ideia. Qual que é a sua posição dessa ideia aqui, para a gente já ir alimentando as nossas pautas da associação ou do Conselho Nacional de Peritos, beleza? Grande abraço e até a próxima!